Olá, aqui é o pastor Wesley de Paula e nós estamos hoje no nosso 21º dia do TSD, que é o Tempo a Sós com Deus, que é esta maratona que Deus nos convidou e uma multidão de pessoas está comigo. E hoje nós estamos entrando na quarta semana, dia 21, quarta semana, e fazendo aqui um retrospecto. Na primeira semana aprendemos sobre como sermos semelhante a Cristo, quais as características preponderantes que nos indicam que somos filhos e servos de Deus. E ali foi muito interessante porque termos as características ou sermos semelhante a Cristo nos embasam e nos dá para sermos conhecidos verdadeiramente cristãos. Outro aspecto, na segunda semana aprendemos sobre como termos intimidade com Deus. E é isso que Ele quer com cada um de nós, esse relacionamento de sermos íntimos, de diálogo. A terceira semana falamos algo que é fundamental, que é o poder da oração. Oração que move a montanha e a oração, e através da oração passamos a conhecer quais são os desejos de Deus para as nossas vidas e quais são a vontade de Deus para as nossas vidas. E é interessante porque a oração é o combustível de cada um de nós cristãos. E hoje estamos entrando na quarta semana, esta quarta semana que é de suma importância porque nós vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada como a nossa base. A Bíblia, ela é algo fundamental para o cristão, porque através da Bíblia nós identificamos o que Deus quer para nós. E principalmente, ela é a prática, a regra de fé para cada um de nós. Qualquer material tem o seu manual. Manual para o funcionamento, para como ele liga, desliga, como funciona. Todo e qualquer eletrodoméstico tem. E para o cristão, a Bíblia, ela é o manual de funcionamento. Então, esta quarta semana, nós vamos iniciar e falar durante toda essa quarta semana sobre a Bíblia como a nossa base. E hoje, no seu 21º dia, nós vamos falar como a Bíblia chegou até nós. Baseado em 2 Timóteo, capítulo número 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. O 21º dia do TSD fala-nos como a Bíblia chegou até nós. E a Bíblia, ela tem como principal e o desejo de Deus é para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra na fé. E esta habilidade nós alcançamos através da palavra. E como a Bíblia chegou até nós? Nós temos que entender, a Bíblia ela é dividida no que diz respeito ao Pentateuco, que os judeus creem através da Torá, depois vem os profetas e o Novo Testamento. Mas toda ela, num conjunto, é uma inspiração que Deus deu aos homens para escrever em momentos diferentes, em ocasiões diferentes, em histórias diferentes, mas que quando se junta, traz o desejo de Deus para os homens. A Bíblia, que com o passar do tempo, vem nos orientando e muitas coisas que foram profetizadas no Velho Testamento se cumprem na vida de Jesus. Porque a Bíblia ela é uma inspiração. E a Bíblia Sagrada, que é a nossa base de fé, ela precisa ser constantemente meditada e lida por nós. Há muitas pessoas que nos falam, pastor, mas dá sono, eu não entendo algumas coisas. É porque quando você for ler a Bíblia, você tem que ler ela com um pouco mais de atenção e pedir para que o Espírito Santo de Deus lhe revele. Lendo porções dos Salmos, de Provérbios, porções do Novo Testamento, do Velho Testamento, para que você possa entender que através da Bíblia é que Deus fala conosco, nos alimenta. A Bíblia
ela não é como um jornal qualquer, não é como uma revista que você lê hoje e amanhã não serve. Não, a palavra é viva e eficaz. Toda manhã ela se revela em nós. Por isso que é importante, todo momento, você ler a palavra de Deus, você buscar na palavra de Deus. E nesses próximos dias nós estaremos falando sobre esta importância de ler a Bíblia, de ler um salmo. Tire alguns minutos, invista na leitura de um salmo, de um provérbios, invista em ler o Novo Testamento, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, para que você possa entender o ministério de Jesus. Porque assim, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender o que Deus tem para nós. E principalmente a Bíblia, ela nos alimenta. Está com fome? Leia a Bíblia. E essa fome não é uma fome do organismo, mas é uma fome espiritual. A Bíblia é um manual, ela nos explica tudo. Se está triste, se está alegre, se está angustiado, se está perturbado, a Bíblia ela tem caminho para tudo. Por isso, não deixe de ler a Bíblia. E entenda que a Bíblia ela foi feita com autoridade de Deus para cada um dos escritores. O conteúdo do livro que deveria comunicar e que deve comunicar a revelação de Deus. E toda a Bíblia ela deve ser aceita e aprovada na igreja, porque é o próprio Deus falando com o teu povo. Por isso, fale com o Senhor, louvando pela miraculosa palavra de Deus, que foi preservada desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Diga ao Senhor que você quer conhecer profundamente a sua palavra. E diga ao Senhor que você vai diariamente estudar a sua palavra. Porque através da palavra de Deus, nós temos a certeza que vamos conhecer mais e mais a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Aqui é o pastor Wesley de Paula. Decisões decidem destinos. 21º dia, TSD.